Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tu Pode Tchê, o podcast do Guia. O Guia, que é um aplicativo onde a gente divulga os fornecedores, empreendedores do município e conectamos eles aos consumidores. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre networking. O networking conectando oportunidades e impulsionando negócios. A gente inicia então com uma introdução, uma frase que me inspira. Nelson Mandela dizia: sempre parece impossível, até que seja feito. Olá, eu sou a Gi, sou anfitriã, atuo na área do turismo e isso. Eu sou a Jaque, idealizadora do Guia, e hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais que desde o início apoiaram esse projeto, então é um prazer ter vocês aqui. Rui Schneider, morador de São Sebastião do Caí, escolheu Feliz para ser a base do seu negócio, escritório de consórcios que atende toda a região do Vale do Caí. Feliz também é a terra natal de sua esposa, Aline Asman, com quem tem 2 filhos, Orlando e Caetano. Após uma carreira de 10 anos na indústria química, atuando de auxiliar de laboratório a gerente de uma empresa de nitratação a plasma, foi empreendendo no ramo de vendas que ele se encontrou como profissional e empresário. Douglas Palavro, morador de Feliz, casado com Daia Ribeiro, pai, formado em administração pela UX, gestor na Marco Polo por 10 anos, possui uma franquia da Prudential do Brasil e hoje empreende no mercado de consórcios com escritório aqui na Feliz. Olá, Jaque, Gi, Olá. Douglas e todo mundo que está assistindo a gente. Rapidinho, só quero agradecer pela Jaque e o Guia, né, trazer esse projeto aqui no nosso escritório, porque a gente vai falar hoje sobre networking e eu acho que o podcast e a vinda dele para cá é resultado de networking, né? Foi exemplos, a gente se encontrou, a gente se ouviu, entendeu necessidades e se colocou na disposição do outro. E hoje a gente tem um projeto aí junto. Na verdade, o projeto de vocês, né? Mas que acontece aqui e eu fico muito feliz com isso. É isso aí. Olá, meninas. Olá, Rui, meu parceiro de negócios. Eu acho que realmente o podcast vai ter muito a agregar aí. E vamos lá, vamos para a parte das perguntas, que é o interessante. Então, a gente vai começar com o Rui, né? O Rui que é dono desse empreendimento onde a gente se encontra hoje. E Rui, eu gostaria de saber mais da tua história de vida, né? O Guia, ele começou ouvindo pessoas, entendendo os empreendedores, quais as demandas deles, quais as dificuldades. Então o podcast, ele vem pra gente conseguir ajudar de alguma forma. E eu tenho certeza que todos que vão participar dessa trajetória da primeira temporada do podcast vão ter muito para contribuir. E é a partir de histórias, a partir de experiências, né? Então eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua experiência de vida, de trabalho e como o networking ele é importante para ti. Certo. Então, começando assim, a minha vida profissional começou bastante cedo, né? Em negócios familiares. Meu pai tinha uma padaria, tinha um posto de combustível, uma oficina de caminhão e eu transitei por tudo. E o networking, sem eu saber esse nome, sem eu saber, era algo muito presente, porque a gente trabalhava no posto de combustível e tinha contato com toda a cidade. Então eu sempre fui muito conhecido na cidade, justamente pelo meu nome ser igual ao do meu pai, por exemplo. Então eu já era o Ruizinho, o Rui Júlio. Então me usei muito do networking antes mesmo de saber. Só que, diferente do resto da minha família, na época, eu quis trilhar o caminho de estudar, fui fazer engenharia química e trabalhar na indústria. Não sei porque eu tinha isso, mas acredito que uma fagulha do empreendedorismo já fazia parte de mim, porque eu já tinha tido essa experiência, mesmo que bem jovem, de ter um negócio, que era da família, mas que eu estava dentro do bastidor. E aí fiz meu estudo, estudei durante 10 anos, como vocês falaram no início, trabalhei na indústria. E depois disso, eu acabei conhecendo o consórcio, que é o produto que eu trabalho, como cliente. E numa mudança de carreira, meio brusca até, uma questão de mudança realmente, uma pivotada na minha carreira, eu saio da indústria e começo, justamente por causa do meu networking, a trabalhar com produto de venda. Sendo que nem era eu que tinha enxergado o potencial do meu networking. Talvez eu não falava essa palavra na época ainda, mas alguém que era do ramo de consórcio, que me tinha na carteira de cliente, teve essa visão e me disse, cara... O que é networking? É a rede de relacionamento.
principalmente voltada para o lado profissional, né? Porque eu acho que muitas pessoas, né, que estão iniciando na jornada não têm noção do que é a e hoje eu quero falar muito sobre algumas coisas no meu ponto de vista que tem sido usado da forma errada, né? Eu acho que é importante a gente ter a ciência de que networking não é ser parasita dos outros ou ir para grupo de negócio para tentar fazer negócio por si só. Sim. Então eu acho que também é uma coisa legal da gente falar hoje aqui, até porque o filtro está começando a acontecer. Já existem pessoas que começaram a ficar atento, porque entra gente em alguns grupos simplesmente para tentar vender para todo mundo e aí ficar pulando de grupo em grupo. Eu acho que networking não é isso. Networking é o que aconteceu aqui. Eu acho que tu te conecta com pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios e os mesmos ideais, né? Então não é só para ganhar dinheiro. Não é só para ganhar dinheiro. Constrói, do meu ponto de vista, se constrói como uma via de mão dupla. Na verdade, eu acho que o ganhar dinheiro é uma consequência. Isso, né? Uma verdade. consequência, não é o objetivo. Porque, por exemplo, na época tinha um produto que eu já acreditava, eu já investia. E esse dono de negócio sabia que eu tinha um network forte, por mais que eu talvez não tinha essa ciência. Então o que ele fez? Apenas a gente foi começando a falar com essas pessoas do meu entorno sobre o projeto que eu já estava investindo e fazendo vendas através do meu network. Então foi uma forma que ele encontrou na época de expandir o negócio dele. Eu venho para o consórcio, já venho desde o início com a ciência de que eu teria meu escritório. Desde o início eu já falei isso com o próprio pessoal que me trouxe como vendedor, né? Cara, vai ter um prazo de validade, eu vou querer ter meu negócio. E aí, quando eu venho a ter o meu negócio, eu acho que já estou mais maduro nessa questão de network, principalmente porque eu acho que eu sou muito fruto do meu network. Eu sou muito curioso. Eu acredito que, é uma frase clichê, mas eu acredito nela, né? Que são as perguntas que movem o mundo, não as respostas. Sim. Então eu sou uma pessoa que sempre que eu estou do lado de alguém, eu pergunto, eu tento aprender. Isso foi muito bom e eu acho que tem aquela outra frase clichê que é: a gente, quando é o mais inteligente da mesa, a gente está na mesa errada. Vá para outro lugar. É confortável se sentir mais inteligente mas isso é puro ego. Ontem mesmo a gente falou, né? Nenhum. Que a gente está iniciando esse podcast com um livro em branco, né? Porque tudo que vem aqui vem para somar. Então é justamente sobre isso. Então eu venho para esse negócio e eu acho que só para finalizar, então, vem até meu escritório, a gente está tendo um resultado muito expressivo, muita coisa está acontecendo por causa do networking. Né? Eu acho que o exemplo mais prático que eu posso trazer para vocês de networking na prática foi quando a gente teve essa questão das enchentes. Eu utilizar um grupo de negócios de Curitiba, juntamente com uma pessoa do meu convívio familiar que está morando em Curitiba, e levar um movimento que a gente já tinha no Rio Grande do Sul para lá, como forma de não parar. Era única e exclusivamente para não parar. Não que eu tinha pretensões que ia ter resultado, mas é movimento. Sim. Acontece que... Só que também, quando eu chego em Curitiba, eu não chego para vender. Eu chego para conhecer pessoas, ouvir histórias, aprender. O que aconteceu? Vendi como consequência, mas mais do que isso. Hoje eu tenho mais de 5 parceiros em Curitiba, dos quais com cada um alguma coisa nova está acontecendo. Entende? Então eu acho que... E o guia também, e eu acho que a Jaque é uma prova viva, vou te usar como prova viva, de que eu me conectei com a Jaque, eu ouvi a Jaque, eu trouxe uma sugestão para a Jaque, mas eu nunca ofereci nada para a Jaque. Talvez algum dos vendedores ofereceu, mas eu... Isso é consequência. Mas eu de fato não tinha. Eu acho que é muito importante a gente ser interessante e não interesseiro. Isso eu acho que é a regra número 1 do network. Não chega no lugar tentando tirar uma casquinha. Não, é que as pessoas vão ver o valor, né? Elas vão ver o que tu tá vindo sem intenção, segundas intenções, né? Então eu acho que a forma de vender ainda é mais fácil dessa forma. Vocês viram que o Rui anotou as frases de impacto, né? Pra ficar bonito o podcast. Não, ele tem que Além de network é a organização. Planejamento. Mas... Agora que tu já falou tudo que eu ia falar, daí passa a vez. Douglas, tu que vem com essa expertise de relacionamento, assim, qual dica tu daria para quem está iniciando nesse meio de empreendimento para criar uma relação sólida com a network, com o fruto dessa... Porque tu é uma pessoa que tem uma carreira muito incrível no ramo de conectar pessoas, tem uma boa... A Jaque sempre me fala muito de ti, assim, que ela te vê muito como
uma pessoa que quer boa relação. O Douglas, a gente se reviu depois de muitos anos Muitos anos. vendendo algo que poucas pessoas buscam, né? É verdade. Então é ali tu vê como tu precisa ser um bom vendedor, porque é algo que as pessoas não estão nem querendo pensar sobre isso. Pode falar um pouquinho mais de ti, do que tu faz? Exatamente. De como tu constrói essa base, né? De fazer com que as pessoas possam nutrir esse relacionamento, que tu acaba nutrindo, Sim. que tu acaba influenciando de certa forma. E queria Vamos saber lá. uma dica que tu dá. O primeiro ponto que eu sempre digo, eu acho não, todo mundo tem um network, todo mundo tem vivência, todo mundo tem amigos, tios, primos, pais. Então todo mundo já tem um network formado. Às vezes a gente só não se dá por conta disso até precisar usar esse network. Então eu venho da indústria também, comecei a trabalhar cedo, com 15 anos no ateliê de calçado, lá eu fiz contatos, os meus colegas de escola foram meus contatos. E na época eu não fazia ideia de que eu usaria desses contatos para o meu negócio futuro. E eu trabalhei por 10 anos na Marco Polo, fui gestor, fiz administração lá. E lá dentro eu me tornei cliente da Prudential do Brasil, que é uma empresa de seguros de vida, com 150 anos, é uma multinacional. Além de cliente, quando eu fui despertado, que a gente é despertado do porquê ter o seguro de vida, o método deles é espetacular, eles colocam a necessidade na frente do produto e depois eles te dão a ferramenta de solução. Então eu me tornei cliente e eu disse pro meu life planner na época, cara, maravilhoso esse negócio, se algum dia abrir algum tipo de compra de franquia, processo de recrutamento, eu quero entender mais do que vocês fazem. Eu achei muito bom. Só que demorou um tempo, demorou uns 2 ou 3 anos, aí ele me ligou, estava no meu melhor momento de carreira na empresa. Mas eu disse, não cara, eu quero passar por esse processo sim, eu quero entender, eu quero me tornar um life planner. E aí deu tudo certo, passei no processo, me tornei life planner, comprei minha franquia da Prudential e comecei então a vender seguro de vida, que é um negócio muito, muito, muito difícil de fazer. Mas eu fui bem treinado para isso e foi aí que eu comecei a então explorar o networking que eu não sabia que eu tinha e que muita gente também não sabe que tem. Mas tá ali, nas tuas listas de contatos. Conversa com os teus pais, conversa com os teus amigos. O meu pai foi um cara que passou mais de 30 clientes, que é uma coisa que talvez eu nunca passaria pela minha cabeça isso. Mas eu sentei com ele e disse, cara, pai, preciso de ajuda, estou iniciando um negócio, humildemente peçam ajuda, sabe? Para quem não tem esse network, chega no teu amigo, cara, estou iniciando um negócio, me ajuda. Fez network com o teu pai. Com meu pai, com a minha mãe, minha avó me recomendou pessoas. Mas enfim, e assim foi. E todos os amigos que eu visitava, às vezes chegavam no churrasco e diziam, cara, não precisa trazer nada. Mas sabe que tu vai sair daqui, tu vai ter que me deixar 5 contatos. Chegava a ficar chato. Mas aí entra naquele negócio de resiliência, constância, todo dia, dia após dia. Então o primeiro ponto que eu diria para quem está começando, quer começar a construir um network é, cara, tu já tem um network. Primeiro, usa o que tu já tem e extrai network do teu próprio network. Né? Todo mundo conhece pelo menos 100 pessoas. Então se aqui, cada um de vocês conhece 100 pessoas, eu já tenho 300 que podem chegar até mim através de vocês. E assim vai indo. E o segundo ponto que eu acho importantíssimo, todo mundo diz que a primeira impressão não fica. Fica. A primeira impressão é a que fica sim. Quem nunca pensou assim, eu te achava um chato até te conhecer direito, sabe? Então a primeira impressão, seja agradável, seja gentil, esteja bem vestido, mostrar o que tu quer passar para esse cliente ou para alguém que te vê na rua que não é teu cliente, mas pode virar daqui a um tempo, te vi aquele dia em tal lugar. Então esteja sempre apresentável. A postura é muito importante. E a frase que eu também anotei, mas de impacto para fechar, que eu acho importantíssimo para o network é: seja recomendável. Não no teu produto, mas tu como vendedor, como pessoa. Seja uma pessoa agradável para que as pessoas te recomendem para os amigos dela também terem essa experiência. Sem medo, sem ser o chato do consórcio, o chato do seguro. Eu achei espetacular quando eu virei cliente da Prudential, que eu recomendei para o meu life planner 36 amigos meus, não pelo produto, que eu queria que eles passassem pela experiência que eu passei tendo aquele atendimento. E assim a roda vai girando. Então o que eu diria para quem começa hoje é: tu já tem o teu network, explora ele a fundo, de verdade, e seja uma pessoa recomendável. Tem que sair da zona de conforto, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de fazer além daquilo que faz no dia a dia. Exatamente. Né? Comércio, por exemplo. Eu vou abrir minha loja, você tá lá e esperar os clientes chegar. Então é sair dessa zona de conforto, é procurar ambientes onde tu consegue estar te vendendo. Exato.
está sendo Em visto. consequência, tu vende os teus produtos, né? Douglas, qual ferramenta tu usava na época que tu iniciou o teu network? Tu usava o celular, tu usava e-mail? Tudo, Tu usava- tudo. O que eu... Mas sim, comecei pelo celular, peguei a lista de contato todas, tá? A gente estamos formando um processo aqui também para futuros vendedores. Eu tinha na Prudente também, que a gente chama de Mercado X, que é onde tu pega toda a tua lista de contatos e realmente bota uma planilha, com potencial de cliente, potencial de indicador, tudo. Então esse é o primeiro passo, né? Facebook, eu faço muito isso. Na verdade, eu tenho uma regra para mim, que todos os dias eu prospecto 2 lojas diferentes, para não ficar sobrecarregado, passo em 2 lojas para comentar. Não para vender, mas ó, cara, a gente abriu um escritório de consórcio aqui na Feliz da HS, faz tempo que não tem, estamos na região. Né? Se você quiser um dia conhecer melhor, posso deixar meu contato e tudo mais. Facebook, quantas pessoas a gente tem no Facebook que, eu estudei com esse cara 15 anos atrás, eu nunca mais falei com ele. Mas eu sei que se eu pedir o contato dele, ele vai me passar. Então tá ali, é o lead mais barato que tem, sabe? É E a só... vergonha. E não pode. Quem faz com a Não, vergonha? como vendedor de qualquer coisa que tu tá na rua, não pode. Então, Mas paga Como, boleto. como Boa. quebrar essas barreiras, né? Porque a gente sabe que só tem um jeito, Jack. implica e muito, né? Para as Tem pessoas. que dar, cara. Tem que fazer. Tem que fazer. Vai passando. Eu vim da indústria, eu também era mais fechado. O Rui não conseguia falar em público. Tu não foi tu que fez treinamento? Fez teatro para poder quebrar isso. Vai de encontro àquele negócio da resiliência. Tem que sair da zona de conforto. Tu tem que fazer. Se a gente quer chegar onde ninguém mais chegou, tu vai ter que fazer o que ninguém mais faz. E acabou. É assim que Mas sobre funciona. a questão da vergonha, eu diria que ambiente é uma coisa importante. Por quê? Tem coisas que, quando eu estava num ambiente específico, onde tinha pessoas mais com a cabeça talvez não muito fechada, mas pessoas que estavam almejando outras coisas, não estavam pensando em crescer uma empresa e tudo mais, eu tinha vergonha de fazer certas coisas. Hoje, quando eu estou num ambiente de negócios ou num ambiente de alta performance, onde as pessoas estão querendo ir muito além do que eu talvez até imaginava em algum momento, eu sinto vergonha de não fazer. Sim. Inverte a vergonha, eu fico pensando, cara, eu não posso ficar para trás. Então o ambiente ele é muito importante, porque quando a gente está num ambiente de não crescimento, é complicado, porque daí tu começa a ser taxado de muitas coisas, e aí, Comparação. e aí tu tem que começar a falar com pessoas, até para entender que 90% das pessoas que a gente vê hoje dando show, em palestra, no que for, quase todos eles não era confortável no começo. A gente cria uma ilusão de que é difícil para mim, não, é difícil para todo mundo. Todo mundo. A gente só fica bom, por exemplo, pedindo indicação, como o Douglas disse, ou Treinando. fazendo Fazendo. e Tudo é vendo que, treinar. cara, tá tudo certo. A gente Não dói. comenta quando a gente vai fazer o nosso jantar de negócios, né? Cara, eu faço isso aqui todo o dia. E quando a gente vai falar na frente das pessoas, dando frio na barriga, é até tu se soltar. Quando tu começa a falar e a coisa tu perceber, mano, isso aqui eu sei de trás pra frente, de olho fechado, salteado, aí vai. Mas o início é difícil mesmo. Mas tem que pedir, tem que fazer. Eu não sei pedir recomendação. O teu negócio exige isso. Então, tem que pedir. Se tu pedir, existe a chance da pessoa te dizer ou não, tá tudo certo, existe uma margem de erro para isso. Mas se tu não pedir, não tem chance nenhuma de tu conseguir. Então precisa pedir. Pra mim foi uma virada de chave, assim, quando eu comecei o guia lá atrás, o que eu tinha que fazer era ir de porta em porta e falar com as pessoas. É verdade. Então, pra mim era dificílimo, assim, porque eu vinha de CLT, trabalhando num lugar onde as pessoas nos procuravam, né? Sim. E era a área da saúde, então as pessoas realmente nos procuravam. Então, ir pra essa área onde a gente tem que ir atrás dos clientes e mostrar pra eles o valor do que a gente tem é muito complicado, ainda mais quando é algo de tecnologia, porque em cidade pequena, né? A gente vende, por exemplo, para algumas pessoas tu vende uma ideia. Exatamente. Um sonho, um futuro possível. Exatamente. Só que a gente trabalha também com algo parecido, né? A gente também tem uma venda que ela é... A gente vende um planejamento, a Isso gente aí. vende uma mudança, inclusive, de postura, de cultura, de primeiro guardar para depois usufruir. Então a gente tem uma certa semelhança, eu acho, na questão do dia a dia. Exato. A gente tem que, na verdade, vender a ideia, né? Tu vende um planejamento, vende uma ferramenta, se a pessoa quiser, não, isso aqui cabe pra mim, é interessante, eu vou fazer. É que nem no seguro, a gente primeiro mostrava a dor da pessoa, tu tinha que expor o cliente para depois apresentar a ferramenta. Então, a gente sempre diz que, cara, a gente não é vendedor de consórcio, a gente está aqui para apresentar uma ferramenta que pode te ajudar
Quando eu iniciei o guia, eu vendia o produto, né? O aplicativo, o produto em si. E depois que eu fui entendendo que eu precisava agregar valor nele, para que as pessoas tivessem algo a mais através do aplicativo. Perfeito. Daí surgiu os workshops, daí veio a ideia do podcast, né? Então, através disso, graças a Deus, hoje as pessoas estão nos procurando para fazer parte dessa comunidade. Cresceu, Então, né? foi Virou referência. através de um posicionamento, né? Então, a gente vem se posicionando para que as pessoas tenham essa percepção da gente de valor, da entrega que a gente quer fazer para os membros do guia, né? Só Bem. fazer, desculpa, só fazer uma ressalva aqui, que é um negócio que eu anotei também, que eu achei legal antes, quando eu estava me preparando para esse podcast, que provavelmente foi muito desconfortável bater de porta em porta. Tem gente que não tá legal, não tá num dia bom, é natural, mas eu anotei aqui que é no desconforto que o sucesso acontece. Aqui a gente tá, muita gente não paga o preço do desconforto, e é lá que tá o sucesso. Então, às vezes vai ser dia após dia, constante, vai ser suor, vai doer, mas é lá que a gente está construindo o nosso sucesso. E vem de encontro ao que o Rui falou no início, do ouvir, né? A Jaque ouviu, de primeira ela iniciou com um aplicativo, uma plataforma, e agora ela trouxe o network, trouxe o workshop. Então, tu ouviu uma necessidade lá do início que a gente teve do usuário, dos membros do guia, né? E trouxe como melhoria e benefício. E hoje, isso aqui é fruto de um network que a gente teve lá no início. Maravilha. Né? Então, é bem... A gente vai se fortalecendo e como a gente vem falando sempre, a melhoria ela acontece, é progressiva, né? É normal, Então, exato. muitas pessoas esperam para começar algo quando Exato. estão 100% preparadas. E isso não existe. Eu digo muito isso pro Rui, é o afiar o machado. O importante é tu ter a ferramenta, depois tu vai lapidando da forma que tu quer, mas tem que ser feito. Se a gente não tirar do papel nunca, tem que fazer, né? Depois vai aprimorando o processo. Isso. Rui, falando de network, para poder acelerar o aprendizado e desenvolvimento de novas habilidades do empreendedor, como tu pode sugerir uma dica a ele? Tá. Primeiro ponto que para mim o aprendizado é o principal ganho com o network que eu enxergo. Primeiro ponto. Eu sou apaixonado por ouvir pessoas que chegaram onde eu quero chegar e até pessoas que chegaram onde eu não quero chegar, porque também é importante ter como uma referência, porque a gente tem no Brasil uma cultura um pouco errada, eu acho, um pouco punitiva com o empreendedor, que, por exemplo, existem empresas muito grandes nos Estados Unidos, outros lugares, que elas contratam pessoas que tiveram pelo menos 3, 4 momentos de quebrar realmente. Existem perfis de empresas que procuram essas pessoas, porque elas consideram que nesse momento é onde mais um CEO se prepara, é na pressão. Então eles vão sendo valorizados. Aqui no Brasil a gente é taxado como o cara que deu errado, porque lá é muito comum, eles sabem disso. Esses dias eu estava vendo uma entrevista que fala, tipo assim, poucas pessoas sabem que o Silvio Santos tinha 150 CNPJs. Tudo isso? Só que 10 ou 12 deram certo. E eles pagaram o custo dos outros 100 e poucos. E ele tinha essa visão muito clara. Algumas pessoas achavam que ele era louco, mas ele dizia, não, a gente precisa testar e ser rápido para declinar algo que não está dando certo. Só que eu sei que para eu acertar algo muito bom, não é fazendo só uma coisa. Isso é um sonho. A gente precisa testar e no meio de vários testes, inclusive é até uma arrogância quem acha que vai dar um tiro E acertar. É até arrogância, só que a gente tem às vezes essa visão. Só que o que eu vejo na questão de network? Eu tô sempre muito, aquilo que tu falou de eu ter ouvido vocês lá, e eu tenho já um costume, isso é uma coisa minha, que eu faço pensando em realmente ajudar, mas também pensando em negócio, que a gente está falando aqui em network voltado para negócio, então eu não vou ser hipócrita Sim. de dizer que eu faço network simplesmente para conhecer pessoas e ajudar pessoas. Não, é estratégia, só que você tem que botar as coisas na hora certa. É a mesma coisa que uma macieira, tu vai plantar ela hoje e querer colher hoje, não tem como. Plantar, tem que regar e a hora que der a fruta. Também existe aquelas pessoas que fazem o inverso. Planta, rega, espera cair podre a fruta e não faz nada. Também é errado. Eu conheço pessoas que atiram para todo lado e não finalizam nada. Se for falar de prospecção a longo prazo, eu prospectei a Jaque na creche para virar minha cliente 20 anos depois. Olha só. Deu certo. Opa, 20. Foi mais, né? Foi Nossa, mais. coisa boa. Uns 25. E deu certo, mas tem que ser uma prospecção longa. Foi quase um pé de oliveira. Se tivesse feito na creche, estava contemplando. Se eu tivesse vendido lá. Mas, então o que acontece?
Deixa eu só voltar que eu tava com uma coisa em mente aqui. Pera aí, eu tava falando. Tá, mas eu tenho. É que isso é uma coisa minha, tá? Mas é uma dica, já que a gente. Sim. Eu acho que o podcast é legal ter dica prática. Sim. Então uma dica prática que eu dou que funciona muito pra mim, de verdade. Tenha o costume de toda vez que tu te conecta com pessoas novas, seja numa feira, em alguma coisa, eu sempre olho pra pessoa e pro negócio dela e olho pra minha rede de contato e penso rapidamente algumas coisas que eu poderia fazer pra ajudar ela. Exemplo, cheguei em São Sebastião do Caí, abri um SOS do corpo. Tudão da Saúde é o nome. O pessoal nem sei de onde é. Eu vou prospectar esse pessoal. Encostei no balcão, me apresentei e eles, pô, o que vocês estão achando da cidade? É uma cidade legal, é um pouco mais fechada e tudo mais. E eu falei pra eles, e o que é o forte de vocês? Não, a gente tem de tudo, cadeira de roda, várias coisas. E aí eu vi um gel, uma palmilha especial pra botar em botina, pra quem trabalha principalmente em indústria. E é essa coisa de eu ter de costume ficar fazendo esse exercício, eu já comecei a conseguir fazer isso rápido, ligar os pontos. Eu pensei que, cara, eu fiz estágio na Udrich e me lembro que era uma dor geral lá dentro, daquelas botas machucar os pés. Eu falei pra ele, cara, eu vou fazer um negócio, me veio uma luz aqui. Ele disse que eu vou falar com a Letícia Udrich, que é uma das outras, que é do RH, e tentar fazer uma parceria. Quanto tu conseguiria dar de desconto pra tu tentar vender essas palmilhas lá na Udrich, direto através do RH? Botar uma promoção legal. Cara, a gente fez essa ideia, deu certo. Resumo, tá? Passaram 2 meses, esse cara é meu cliente com 4 cartas. Uma já contemplada, outras cartas. Então o que eu fiz? Eu encostei ali, um cara estava chegando na cidade onde eu sou natal, eu avaliei o negócio dele, pensei do meu network, o que eu posso fazer para entregar resultados, cara. E eu comecei a me acostumar a fazer essas pontes, propositalmente. Não pensando só em ter resultado, mas em fazer. Olhei para Jaque, podcast, qual é o custo do podcast, Jaque? Mas tem que, onde tu vai fazer? No Vale Real. Não, faz aqui na Feliz, eu tenho uma sacola, sabe? Vai fazendo. Claro, eu não vou fazer uma coisa que vai me prejudicar, mas para mim também é bom esse podcast aqui. Sim, vão ter pessoas que vão sentar aqui, mesmo que a gente não vai estar aqui. Sim, e olha que bacana, porque inconscientemente, tu falando agora, eu percebi que eu também tô fazendo esse exercício. Porque através do guia, nesses relacionamentos que a gente tem, por exemplo, a Call Eventos, né? Eu conectei eles eu falei, ele estava procurando um lugar, e o pessoal que faz vinhos, trabalha com vinhos, e daí eu disse, tá, mas por que tu não entra em contato com a Deguste, né? Por que não faz com ele tá sempre nos eventos, já linka ele, já vai... É próximo, né? E... Tá, fechou, vamos já entrar em contato e se deu o negócio ainda não sei, mas fui pensando e relembrando agora, né? Isso Como é bacana. network. Cara, o nosso Sim. network, ele é é um baú que a gente está sentado em cima e às vezes não enxerga. Porque, por exemplo, sei lá, vou chegar numa cidade nova, talvez eu vou pensar o seguinte, pá, como eu queria que alguém me conectasse ao prefeito dessa cidade. Só que no Caí o meu tio era prefeito. Então algo que é muito longe para alguém, daqui a pouco é teu pai. Então quantas pessoas não queriam esse contato? Então eu sempre tento pensar, sabe? Eu conheço uma pessoa nova, eu não vou ficar enfiando o produto dela nos meus conhecidos. Sim. Mas eu vou pensar o que de fato faz sentido para os dois lados. Aí tu faz essa ponte. Sim. Porque tu ganha dos dois lados. A Letícia hoje também ficou grata comigo, porque eu consegui desconto para todos os funcionários dela numa palmilha. Uma solução. Todo mundo ficou uma feliz. Solução para Todo mundo ficou a feliz. dor deles, né? Uma saúde, né? Para realmente o bem-estar do funcionário e algo que ela se preocupa também, né? Então, algo bem relevante. E aí eu traria um contraponto, então eu tô falando da parte positiva. O contraponto que eu trago é o seguinte, hoje eu acho que existe muita pessoa que está fazendo o network muito parecido com política em época de campanha. Por favor, falaremos mais sobre isso agora. Exemplo, ninguém nunca percebeu num evento e tal, chega aquele cara que tudo ele vai fazer. Ele encosta em ti, eu vou te conectar em todo mundo. Teu negócio é consórcio, pô. Tem um monte de Tem uns gente. 200 caras pra te indicar, mas ele tá querendo te vender alguma coisa. Daí ele te vende, tu nem te atende mais depois do evento. É demais, tá muito fazendo isso, prometendo. Não fica prometendo, inventando coisas, sabe? Vai até onde dá. Porque eu acho que o network ele é positivo e negativo. Quando tu começa a usar da forma errada, é complicado. Porque querendo ou não, tu vai ficando claro. E vem de encontro ao que o Douglas falou de seja uma pessoa que
que Sempre vai ser recomendável. Eu acho que o network, quando tem uma pessoa de confiança, tu é Sempre recomendável. recomendável. E quando tu faz o inverso disso, acontece o E a inverso notícia também. ruim ela se espalha muito mais rápido do que a boa. Com Muito. certeza. Se eu fizer um atendimento cordial para vocês, numa janta de amigos, vocês talvez vão comentar do Douglas, você vender um consórcio, falar. Agora, se eu fizer um atendimento totalmente ruim, vocês vão falar muito mais. A notícia ruim se espalha muito mais. Então, que vier de encontro ao que eu falaria depois também, que é a questão da confiança, né? A confiança para construir às vezes leva anos, mas para destruir segundos. Né? Então, se eu te vender um produto e depois na hora de executar esse produto não acontecer como eu te vendi, não vai para frente, não vai dar certo o nosso negócio. Então esse é outro ponto. Quando a gente chegou aqui na cidade, a gente teve que consertar muita cagada, com perdão da palavra, que foi feita. E é natural. Esse não tem corte. E é natural, porque o consórcio, o seguro de vida, podcast, política, como qualquer outro negócio, é movido por pessoas. E pessoas têm caráter. O consórcio não tem caráter, é uma via de regra, mas as pessoas têm. Então, a gente teve que consertar realmente muita coisa, desmistificar muita coisa Por isso que a gente faz os jantares de negócio. Eu sempre digo que a gente está lá para simplificar isso e desmistificar o consórcio. Não para vender lá, claro que se acontecer a gente não vai negar, né? Mas para explicar para as pessoas como realmente funciona o consórcio na prática, né? Sem vender magia, porque não funciona assim. Então é a questão de realmente construir a confiança com o cliente, porque esse cliente, daqui a 15 anos, talvez os filhos dele venham comprar contigo. Sabe? Eu fiz consórcio 15 anos atrás, é bom, o filho pode ir lá fazer. Ou o cliente que hoje compra uma carta de 34 mil para comprar o primeiro veículo dele com 18 anos, quando ele tiver seus 30 anos empresário, talvez ele faça contigo uma carta de 1 milhão para comprar a casa dele. Sim. Porque tu manteve esse cliente na tua base de contato, fez um trabalho cordial com ele, ele vai voltar a comprar de ti. De confiança, né? De confiança, exatamente. Que envolve é a longo isso. prazo, né? Precisa de muita confiança, né? E o networking, ele muitas vezes acontece, ele precisa acontecer num ambiente que não é aquele que a gente mais gosta. Eu, por exemplo, tive que iniciar minha jornada de networking em um ambiente que não era muito familiar para mim. Mas foi a partir dali que eu conheci pessoas que me levaram para os lugares que eu gostaria de estar. De novo, é o desconforto, né, Gabi? É lá que o sucesso acontece. É lá que o sucesso acontece. Então foi Quando- muito importante. Quando a gente começa a ficar cansado e desconfortável, é onde a maioria das pessoas para. E é aí que tu tem que seguir, porque daí tu vai chegar onde a maioria não chegou. Então é isso mesmo, é disciplina, todo dia a gente tem que estar tentando. E é nesses lugares, por exemplo, meu exemplo é que eu não me posicionava tanto no início, porque a gente vai entendendo o lugar, né? Daí vai de encontro com o que vocês vêm falando, que não é ficar tirando para todos os lados. É esperar, entender o que está acontecendo, qual é o ambiente, quem são as pessoas, para daí tu se relacionar com a pessoa certa, que vai de encontro com os teus valores, né? Que aqui seria, então, uma próxima pergunta, que como a gente chegar nesses ambientes onde as pessoas têm os mesmos valores e princípios que a gente, para a gente conseguir fazer o networking efetivo, né? Porque não adianta também a gente estar só nos ambientes que nada dá certo por uma questão de status, né? Verdade. Então, não sei de que forma vocês veem isso. Eu sou movido. Eu sou muito atento a resultado. Por quê? E a agenda também. A agenda que eu digo o seguinte. A Jaque, ou sei lá, estou conversando com uma pessoa que me diz um discurso que é saúde, fitness, mas a agenda dela, o jeito que ela almoça, toma café, não tem nada a ver com isso. Isso acontece um monte, na parte profissional também. Então, não dá para ir para o discurso. Networking é tu olhar para um grupo de pessoas que tem resultado. Porque se eu for olhar na minha cidade natal, por exemplo, quando eu era mais jovem, menor, até criança, vamos dizer assim, eu olhava para alguns grupos e eram grupos que eu mesmo, junto com meus amigos, criticava como aqueles bombalhão, os bundinhos. Enfim, bobalhão, cara. Mas depois, quando tu vai crescendo, tu vai vendo que e os resultados que esses caras tinham, sabe? Aí todo mundo que não quer fazer o que eles estavam dispostos a fazer, é mais fácil começar a jogar pedra, né, nessa galera, que nós, daqui a pouco, por estar aqui essa hora fazendo um podcast, às vezes está sentado fazendo uma reunião, também eu sei que a gente pode estar sendo julgado por alguém que não está querendo fazer o que a gente está fazendo, é mais fácil julgar.
Então, olha o resultado, sabe? Olha o resultado que aquele grupo de pessoas tem e, claro, né? E a forma com que eles chegaram, se a gente sabe que é de uma forma correta ou não, isso também é importante. Mas tem coisas que também a gente não pode se culpar, assim como vocês falaram sobre começa e depois ajusta no caminho, o network eu acho que também, às vezes tu vai entrar num grupo e tu pode descobrir depois que esse grupo não tem muito sentido. Sim. Pelo comportamento interno, até questão de princípios e valores. Pode ser que tenha dinheiro, tenha sucesso, mas, cara, eles não acreditam no que eu acredito ou eles estão dispostos a fazer coisas que eu não estou disposto. Desconecta. Eu também acho, a gente sempre tem o direito, desconecta. Sim. Mas tem prazo de validade, né, Rui? A coisa, quando ela é feita de uma forma incoerente, não tem futuro. Pode levar mais tempo do que a gente, que talvez foi atingido com isso, queira que aconteça, mas acaba vindo por terra um dia, cedo ou tarde, tem prazo de validade, por isso que tem que ser feita na base certa, com coerência, com ética, para que depois siga sendo assim, siga sendo recomendável. Quero fazer um agradecimento em especial a eles que trazem inúmeras possibilidades de realização de sonhos, a FLP Negócios Imobiliários e a Schneider Soluções em Consórcios, por serem nossos apoiadores nesse projeto. E também a Finkler Empório Natural. Cuidar da sua saúde, para nós é natural. É algo que vem muito a princípios e valores, né? A partir do Isso, momento que tu exato. sabe a tua entrega, os teus limites, tu entende também até onde tu pode te doar e com quem tu vai te conectar, né? E é difícil, né? Quem já te perguntou, como se ligar a pessoas que têm os mesmos princípios que você tem. Não existe uma fórmula mágica para isso. O segredo é, de novo, resiliência. Tu tem que todo dia estar errando para até o momento que tu vai acertar. Então é natural a gente se colocar no meio de um grupo de pessoas que não tem nada a ver contigo. E eu peguei esse gancho ali quando o Rui falou de na dor tu aprender. Eu lembro quando eu fali minha primeira pousada, que tinha 14 quartos, onde a gente entrou assim num contrato ruim e eu entendi que depois que aquilo lá passou, foi onde eu tirei força, não sei de onde que eu tirei forças, mas eu fui do fundo do poço ao montar uma estratégia de planejamento. Eu disse, não, isso eu não quero mais errar. E aí eu fiz diferente para que tivesse um resultado diferente, mas foi onde eu mais me senti forte. Realmente eu me senti muito familiarizada ao que tu falou, assim, ao que tu citou do Silvio Santos e tudo isso, porque não é acertando que tu aprende. É verdade. Errando. Então, isso Eu vi também uma vez um podcast, eu vi um corte, na verdade, que eu não vou lembrar um nome pra cá. Sim, eu queria trazer, é muito interessante, mas é um podcast de um empresário, senhor de idade, falando, né, que eu fali 7 vezes na minha carreira toda. Eu Deve ser o fali Geraldo Rufino, né? 7 Deve vezes. Pode Deve ser. Geraldo Rufino. E ele disse assim, Vamos convidar ele pro podcast próximo, Geraldo Rufino. aí ó, bora. E ele disse assim, mas eu não morri, eu fiquei sem dinheiro, eu fali essas 7 vezes, mas eu fali sendo coerente, tendo caráter e sendo sincero com os meus clientes, tanto que eu consegui me reerguer em cima da mesma base de clientes que eu tinha. Então eu até tinha anotado aqui também uma frase que é importante, é legal, que é melhor a gente perder uma venda sendo sincero com o cliente do que fechar uma venda na mentira. Vai cair cedo ou tarde, né? Então é muito mais fácil falar para um cliente, cara, infelizmente a tua renda não é aprovada, ou tu não pode fazer dessa forma, não dá para dar esse terreno que é em tal lugar, não pode ser feito. Às vezes tu vai frustrar o sonho de um cliente, mas ele ficaria muito mais frustrado depois de ter pago 3 anos de parcela para daí perceber que, poxa, eu não vou conseguir fazer. O Douglas lá quase mentiu para mim. Então, não vale a pena. Honestidade. Né? Isso, A gente exatamente. tem um lema, o nosso lema no escritório nesse sentido é até assim, pô, como é que foi o atendimento? Perdeu o quê? Perdi a venda. Não perde o cara, não perde a pessoa, não perde o cliente. A venda pode. A gente tem esse lema. Muito bom. Tem. Claro, não, tô brincando. Tá alinhado, acho. Eu Não, acho- mas é verdade, é isso mesmo. Conectando com o que tu falou antes, a maior experiência, eu acho que eu tenho uma das, né, de fortalecimento, eu sou do interior da Feliz, lá do Bananal, né? Feliz, Rio Grande do Sul, né, pra quem vai nos ouvir de outros estados aí. E- Brasil, né? Brasil. Isso. Planeta Terra. E depois que eu saí do Bananal, eu tive que estudar no 2º grau, né, fazer o 2º grau, que é aqui no centro. A menina do interior. Aí dentro do interior, tinha muitos colegas, né, que taxavam a gente do interior como sendo menos, Interior. né? Os colonos. É, Eu também passei por isso.
Então, tipo, hoje eu tenho essa percepção, assim, de, poxa, como tu tem que ser humilde e respeitar todos Todo mundo. de forma igual, porque tu não sabe o futuro. E hoje eu olho pra essas pessoas que foram os meus colegas, que daqui a pouco fizeram o bullying, hoje se diz, né? Eu ia falar, que antes não tinha bullying, hoje tem. Mas isso é maravilhoso. E claro, não que a gente Ser bullying? tá melhor ou não tá melhor, né? Não é essa Sim. a questão, mas Era ruinzinho. como a gente tem que ser humilde, porque a gente não sabe o futuro. Não sabe se daqui a pouco tu não vai precisar do outro, o outro Eu não precisa de quero ti. só fazer uma ressalva. Pode falar primeiro. Eu vou fazer primeiro, depois tu. Se eu esqueci. Não brigue, não Se eu brigue. Não, tem um empresário aqui da Feliz que eu não vou citar nome, porque eu vou falar de uma situação mais, né, de uma trajetória que teve altos e baixos, mas ele me ensinou muito. E ele me ensinou uma coisa que é um outro lado do network também. Porque ele teve um momento que a empresa dele foi lá, como tu disse, né, naquele pior momento, mas ele levantou de novo e tá tudo certo. E aí conversando com ele, um dia ele me disse, a nossa vida profissional, enfim, é como uma escada, tá subindo. Tu vai passando por várias pessoas no caminho. E tu vai tratando elas como tu bem entende. Mas o que acontece? Todo mundo cai, não é uma vez, são várias. É verdade. Só que às vezes tu cai 2 degraus e alguém só faz, a pessoa não precisa fazer nada, só fazer isso aqui, só e aí ela te segura. E tem gente que cai e todo mundo faz o quê? É só tirar o corpo e a pessoa vai lá embaixo. Então é sobre, nessa tua trajetória, deixar o maior número de pessoas que só vão precisar botar a mão, só estender a mão, não precisam te prestar dinheiro, não é isso. Às vezes é só estender a mão, é só te dar um Uma prazo para oportunidade. pagar um boleto, um detalhe. Sim. E isso a gente constrói. É né? verdade. Esse tipo de caminhada, porque a gente vai cair. Eu sei, a gente está fazendo um trabalho muito bacana, a gente está totalmente planejado, mas a gente está inclusive num país que existe inseguranças, existe problema de questão de tributação, por exemplo. A gente não tem tanto no nosso negócio, mas depende do negócio, é complexo, o nosso sistema de tributação, então todo mundo sabe que em algum momento a gente dá uma resbalada. E o que a gente só precisa? De pessoas que só estendam a mão ali naquele momento. E isso é network. Isso é network. Network não é só para vender um contrato novo. Network é para também, no momento não tão bom, tu ter pessoas. Vale mais que uma venda, né, Rui? Com certeza. Vale mais que uma venda. Isso pra mim aconteceu muito. Quando aconteceu lá, eu falei a empresa, eu precisei de pessoas e muito dessas pessoas me fizeram estar aqui hoje. E seguraram, me ajudaram. E não é com dinheiro, e sim com uma palavra, com uma oportunidade. Uma oportunidade. Então, pra mim, realmente, eu vivo hoje. O nosso encontro foi network, o nosso encontro, então eu sempre digo assim, é sempre uma troca positiva se tu deixa uma marca boa. É isso aí. Vou anotar aqui pra não esquecer que eu quero fazer uma ressalva. Faz ressalva. Não, mas é legal, é bacana mesmo. Sobre vindo de encontro a tudo isso aí, e a primeira frase que eu disse antes lá, que seja uma pessoa recomendável, seja agradável, né, com as pessoas, indiferente. A gente, o ser humano, naturalmente, tu faz um pré-julgamento de quem tu vê. É normal isso acontecer. Tu vê uma pessoa, tu vai julgar ela de alguma forma, tu vai achar que é tal pessoa. É normal, a gente pensa alguma coisa sobre essa pessoa. Mas esse pré-julgamento não pode ser definitivo, a gente tem que tratar todo mundo sempre igual. A gente está aqui do lado do sindicato rural, né? Acontece muito de muitos senhores de idade ou senhoras de idade bater na nossa porta achando que estão no sindicato rural. E aí a gente vai lá e, não, é aqui do ladinho, né? Direciona e tudo mais. E na semana passada tinha um dia que a resiliência, né? Eu tinha 13 reuniões agendadas de manhã, então eu nem saí do escritório. O Rui também não estava, acho que estava na questão da feira e tal, enfim, estava na função, né? A gente fez escalas. E fiz a primeira reunião, a segunda eu tomei um balão, um delay, que a gente remarcou e tá tudo certo, acontece. Eu já fiquei muito mais frustrado com isso. Mas vamos lá, vamos aproveitar esse tempo de agenda, estou no meu horário de trabalho, né? Apesar de eu ser empresário, eu gosto de ter um horário de trabalho. E voltei, vim para o escritório então, e disse, cara, vou organizar minha agenda, vou fazer o que tem para fazer, sempre tem demanda. 5 minutos que eu estava aqui, um senhor bateu na porta aqui. E eu disse, mais um, né, que errou a porta. E aí eu abri a porta para ele, e eu pensei que ele já iria perguntar do sindicato. Eu gostaria de entender mais dos consórcios ali e tal. Beleza, entra, vamos sentar, tomar um café sem pretensão nenhuma, até pela idade que ele demonstrava, eu sabia que ele não tinha como ser nosso cliente, não julgando o potencial financeiro, mas pelo tempo, né, ele já não conseguiria mais contratar. Mas tudo bem, eu ofereci um mate para ele, a gente começou a conversar, fui entender a história dele, me contou toda a história da Petenat,
E eu gosto de ouvir as pessoas da região, é prazeroso isso. Todo mundo tem uma história para contar, né? Eu gosto de dizer que a minha história não é melhor nem pior do que de ninguém, mas é a minha, é só minha, né? As minhas dores. E aí ele começou a conversar e tal, contou bastante do filho dele, que ele quer ajudar o filho dele a construir a casa dele. E aí ele conseguiu um dinheiro, se aposentou, vendeu um terreno e tal. E ele queria fazer uma carta de consórcio para o filho dele construir a casa dele. Moral, final da história, né? Moral da história. Eu vendi para esse senhor, para o filho dele no caso, mas por intermédio dele, a maior carta de crédito que eu vendi em toda a minha trajetória de consórcio. Assim, por um momento que eu nem era para estar aqui, pela minha agenda, né? Sempre tem alguém Até lá. amanhã, né? Até amanhã, amanhã vai ser. Amanhã tem outro negócio muito bom para entrar. Mas enfim, então, pelos meus planos, pela minha agenda, eu não estaria aqui. Mas tem outra agenda lá em cima que determina e é mais forte, né? Então eu estive no lugar certo. Na hora certa. Porque o escritório estaria fechado e provavelmente ele iria em algum outro lugar porque ele estava decidido a fazer, né? Então eu vendi para ele e aí ele saiu daqui, me passou os dados e eu fiquei de falar pro filho dele, né? Eu pensei, meu Deus, quer ver que eu vou ligar para esse cara e é capaz de deixar que eu tô dando um golpe no pai dele, que é super comum hoje em dia, né? Ah, meu pai foi lá e caiu um golpe. E quando ele me atendeu, eles, não, Douglas, tá tudo certo, eu alinhei com o pai nesse final de semana, a gente tá alinhado, pode mandar o que tu precisa, já assinou, já pagou, tá tudo encaminhado. Então foi realmente, assim, ó, 1 em 1 milhão que isso acontece, mas porque eu estava fazendo o meu trabalho. Estava disposto. Eu estava disposto. Movimentando. E eu estava em movimento. Eu podia ter ido Tava pra dando casa. chance pra sorte. De Exatamente. Que coisa, né? Eu tava com uma intenção, eu sempre falo e vem muito de encontro ao que tu também fala que o ambiente que tu cria de network é sempre com intenção. A intenção, e a intenção foi boa, né? Então ela veio pra ti. Foi muito tem que bacana. ser intencional no que tu faz, que é o resultado vem. Foi muito bacana. Foi Então, um atendimento Tu maravilhoso. pré-julgou o Não. melhor. Não, eu pré-julguei de verdade. A gente faz um pré-julgamento. Não é assim não, cara. Porque isso não que seja uma coisa ruim, um julgamento, mas a gente vai ter uma primeira impressão É, daquela a gente é ser humano, pessoa. né? A gente é ser humano. Isso, a primeira análise, isso é Sim, sim. natural, é Mas não que tu instintivo. falou pra Não, mim. jamais. Então acho que Tratei como qualquer outra pessoa que traria que eu julgasse ter potencial de negócio. Sim. Convidei para tomar um mate, dei atenção, expliquei para ele. Mate E não- doce, né? Não, Mal. Porque às vezes ele vem com chimarrão doce de manhã. não. Ah, foi uma vez. É, mas veio. E tava não, ruim, é daí bom. eu É bom, não é fiz bom. mais. Sim, minha avó Não era fiz muito mais. Então eu. O pior é o mate de leite. Nada. Eu também. Aí não entra. Lá no Paraná. Esse também. Nunca tu já tomou? Capaz. Mas cara, eu tinha esse pré-julgamento, viu como é que é? Depois tu disse que não pré-julga as coisas. Eu também tinha esse pensamento. Não, Quando eu fui pro Paraná, a Daya me deu a cuia, amor, prova esse mate. não tem. E eu não sabia que era de leite, sabe? Quando eu tomei, sabe o que eu pensei? Que era que tivesse posto achocolatado junto com a água. Eu disse, nossa, que negócio gostoso. Daí, sabe o que é isso, amor? O quê? É leite? Não. Vocês me enganaram. Ah, gaúcho. É, e aí eu disse, tá, toma, não conta pra ninguém, né? Deixei você, então eu contando agora. Mas é muito gostoso Ah, pro mesmo. Brasil inteiro. Vai viralizar É, isso aqui só sim. por causa do mate de leite. Essa vai viralizar, galera. Viralizem aí. Os humanos chegando em Marte, todo mundo vai estar sabendo que eu tomei mate de leite. Gaúcho também. Os gaúchos aqui Vai, tá gaúcho. estão reinventando o mate. É. Ah, tem uns que parece uma nega maluca, né? É Sem verdade. masculho, já vontade de morder e deixa eu tomar o mate. É verdade, eu achei isso é muito autêntico, né? É, não, tanto não. Mas enfim. Mas enfim, o importante é tomar um chimarrão. E é isso network, aí. né? A roda de chimarrão é network. É, network, isso aí. Estratégico. Tudo é network, tudo é network. Todo lugar que a gente tá, movimento, tem que estar na rua. É aquelas cinco, tu quer ser uma pessoa de sucesso, se conecte com 5 pessoas diferentes todos os dias. Não precisa fazer negócio, mas vai em 5 estabelecimentos, Tem encontra como dar 5 pessoas. Não tem como dar errado, matematicamente. É que nem um esforço, né? Resiliência. Tem uma frase que um life planner disse pra mim, uma palestra em geral, que no momento era o life planner que mais tinha resultado. E ele disse assim, é tão simples, mas é tão verdade, que é impossível tu ganhar de alguém que não desiste nunca. E é verdade. Chega um momento que o universo cansa de tentar te derrubar. Porra, eu vou passar por cima de tudo. Então, pra que eu tentar? Deixa o cara aí, sabe? Então é isso, é resiliência, todo dia após dia após dia. É o desconforto, né? O preço do sucesso é o Uma coisa que eu lembrei agora, que eu falei desse senhor, eu contei aquela história e me lembrei também que tem uma outra questão, que às vezes a gente acha que tudo vai ser do tempo da gente ou a gente não tem a noção de que existe pessoas que estão enxergando o que a gente não está enxergando. Exemplo, eu saio da Nitrium, então, por escolha, né? Escolha, eu resolvo mudar
E antes de eu me encaminhar 100% no consórcio, eu ainda estava cogitando um outro passo na parte da indústria. E era uma pessoa muito próxima a mim. E eu fui conversar com ele. Ele me chamou para conversar quando ele soube que eu saí da Nitrium. E eu pensei, tá, vai Uma contratar. oportunidade. Me chamou para contratar. Quer que eu seja o CEO? Sentei com ele, ele me falou, conversou, me falou vários conselhos que hoje eu sei que são muito mais valiosos do que um cargo, que era o que eu imaginei que ele ia me dar. Falou muita coisa e não me ofereceu nada. E eu pensei, vou fazer o que eu estava pensando em fazer, porque realmente ele é meu amigo, mas não tanto. Pensei assim. E se ele tivesse me dado a oportunidade, na época que eu queria, talvez eu estaria até hoje lá e, sei lá, Não provavelmente teria esse resultado de nem hoje. perto. Daí não teria eu aqui, né? No escritório. Entendi. E depois de muito tempo ele me chamou para comer como é que é o nome daquilo? Um bauru lá em Caxias. E ele me disse uma coisa, sabe o que é a pior coisa para um homem de negócio? Não é um salário ruim, é um bom salário que te faça ficar. Às vezes num lugar onde tu tem muito menos oportunidade. Então ele disse, é o que faz muito cara bom ainda hoje, tá trabalhando de gerente para alguém, sendo que ele poderia ter uma empresa 10 vezes maior que aquela, é um bom salário. Porque um bom salário é perigoso. Te prende, né? Te dá o medo Ele de te acha que tu tá bem. É. E na época ele poderia ter me dado uma oportunidade com um bom salário. E ele não me deu propositalmente porque ele disse, cara, eu sabia do potencial que tu tinha, só que tu não tava vendo. E eu precisei deixar tu quebrar a cabeça, ficar até chateado. Mas e isso é uma pessoa que realmente tem sentido. Que te fala aquilo que na hora talvez tu vai até parar de falar com ela. Só que depois a conta fecha. E sempre que eu vou, tanto que hoje estou aqui falando dessa pessoa. Porque é a pessoa que às vezes, é as pessoas que a gente não esquece. Sim. Eu hoje escutei um podcast dos sócios, onde eles falavam sobre isso. Da gente... Tá aqui, ó. Essa gaveta aqui. Hoje, ó. Bah, não sei Vamos nem ela conectar tinha a tempo. TV de novo. Quanto tempo a gente já tá? Foi 1 hora, né? Uma Para, tem hora. uma hora. E a gente tava com medo, Uma hora né? ela para. Caramba. Que legal. O Rui fala demais, eu sempre se deixar. Que legal. Pode ver, essa 1 hora, uns 35 minutos. Foi o Rui falando, certeza. Sim. Exato. No podcast dos sócios, eles estavam falando justamente sobre isso, né? Que muitas vezes a gente recebe um não das pessoas e na hora a gente fica... Não foi do sócio, acho que foi do JJ. Eu ouvi 2 hoje. É que tava me preparando, sabe? A gente recebe muitos nãos e na hora a gente tem uma escolha. Ou a gente fica bravo com esse não, ou a gente espera pra ver o porquê que esse não aconteceu. Então, no teu caso, foi uma situação positiva, né? Então, a gente só vai entender isso Não, eu depois fiquei de um bravo, tempo. não. Não, mas tu entendeu hoje, justamente a gente entende depois de um tempo só o porquê que isso aconteceu, porque tinha que acontecer. Né? Então, às vezes, a gente se preocupa com coisas desnecessárias, fica ansioso por causa desnecessárias. E sabe que no passar do tempo tu vai vendo que é quase que até um padrão. Porque hoje, se eu parar pra pensar qual professora que eu me lembro, a que era mais brava, mais chata. Só que foi quem realmente... E ela era Ensinou. professora de Química e Física. E eu fui trabalhar depois com Química. Meu Deus. E agora tá nos consórcios. Agora não é Não consórcio. muito, mas beleza. Meu professor mais velho era o Getúlio de Educação Física. A gente tinha que dar, sei lá, 10, 20 voltas ao redor do campo de futebol. Ele nos fazia, olha, suar. E hoje é uma das pessoas que eu mais admiro, assim, porque ele realmente foi o único professor de Educação Física que conseguiu dar aula de Educação Física. Né? Não sei se vocês, porque no segundo grau, depois que eu fui pro segundo grau, era só mais livre, Sim, joga vai, faz o vôlei, que quiser. Vai, faz o que quiser. faz o que quiser. Então são referências, né? Verdade. Mas a gente só se dá conta depois que a gente evolui, depois que a gente amadurece. Que a gente precisa amar muito uma pessoa pra dizer não. Porque às vezes o não faz com que a pessoa pare de falar contigo. E aí a maioria das pessoas gosta de falar o que a pessoa quer. Isso se tratando de família, né? Enfim. É verdade, é difícil dizer não, né? Que alguém da tua às família. vezes mas às Nem vezes só família, até, pessoas assim de... até no meio do negócio. Se tratando de negócio, a gente tava comentando, o Cássio disse um não. A gente toma muito não hoje no nosso dia a dia. No Pra nosso quem quer negócio. empreender, é muito mais não do que sim. Sim. Então a gente acaba se calejando por não, sabe por quê?
O que daqui a pouco, eu tenho lá uma reunião super importante na quinta-feira, fechamento de mês, eu preciso fechar aquele negócio, o cara me dá um não. Eu vou ficar muito abalado com isso. Sim. Mas por quê? Porque era a única reunião que eu tinha, a única salvação. Como é que a gente dribla isso? Com o volume, né? Tem que ter volume. Daí se eu tomar aquele não, tá tudo bem, eu tenho mais 15 reuniões pra fazer. E não esperar pra última hora. Exatamente. Mas se tu tiver volume, tu nunca vai chegar no final do mês precisando bater meta. Isso acontece muito Mas antes. isso é um câncer para network. Nessa ideia que a gente estava falando, né? De procurar eventos para network. Tem gente que hoje vai para eventos Só para tentar pra- resolver os números do seu Isso, negócio. isso. Aí é Errado. horrível. Tu tem que ir. Tem que estar Porque envolvido. daí fica na pressão, né? Tu tem Isso. que ir para se conectar com pessoas. Se conectar com Tem que pessoas, leve, né? fazer isso que eu estava comentando, achar coisas que tu pode oferecer, ser interessante antes de ser interesseiro, porque as pessoas também quando vão no grupo de network estão procurando isso, né? Sim. Então seja essa pessoa, que a pessoa sai de um evento e diga, cara, só de ter conhecido a Jaque, valeu o evento. Ela me abriu a mente, me deu dica, me ajudou numa situação que eu precisava. Seja essa pessoa. Teve uma outra ótica, Depois, né? Isso aí. depois volta. Uma outra ótica de um outro... Seja recomendável, de novo. E nem sempre agradável. volta pela pessoa. Eu teve uma mulher lá no CAI, logo quando eu comecei a trabalhar com consórcio, eu estava avaliando formas de conquistar mais clientes além do meu network, algumas coisas. E aí eu brincando com um amigo meu, eu falei, cara, eu vou fazer um anúncio na Vale Feliz e eu vou me lançar com tipo um cara para quem tá ferrado ou foi abandonado, correr para eu ajudar. Bah, eu nem sabia disso, cara. E aí no programa da Helena, Deixa eu anotar aqui. eu me coloquei à disposição. Além das pessoas Meu que Deus. conheciam o produto, as pessoas que tinham algum problema, tinha acontecido alguma coisa, me procuraram. Irmã Alice. É. Aí teve... Coisinha. E começou a aparecer. Sério? E aí meus colegas na época, cara, tu tá tirando no teu pé, porque tu vai começar a ter demanda que não vai ter resultado. Porque eu comecei a ajudar pessoas, aí me ajudava, ia ligar pra HS, viu o que tinha acontecido, aí resolvia, às vezes era só um telefonema, a pessoa tinha um consórcio quitado, era só realmente passar os dados do Dá banco para atenção, depositar. E só que começou a virar em muita venda, porque essas pessoas se sentiam obrigadas a quando ouvia falar em consórcio, dizer, não, tem um guri lá no Caíto. Sim. Tem que falar com o cara. E a pessoa vinha depois quanto? Nada. Nossa. Nada. Muito estratégico. E começou a vir negócio. E essa semana aqui na Feliz teve um cara, um empresário que veio aqui, entrou, olhou. É HS, né? Cara, eu tô com uma situação aqui e tal. Acontece. Ajudei ele, fiz toda a Tu documentação. resolveu o problema. A gente não vai, a gente não ganha. Quanto? É, Nada. isso aí. Tem certeza? Nada. Um dia ele vai lembrar, né? É Um dia ele vai que lembrar. o respeito vale mais, né? Não adianta. E às vezes, daí, como eu disse, talvez não vai ser ele que vai fazer. Isso. Mas ele vai estar no churrasco, vamos falar em consórcio, ele vai pensar, cara, vai no guri ali do lado da Cressol. Ah, Eu ele tenho não um aqui, exemplo- não foi nada. Eu tenho um exemplo muito forte disso também. Que é uma psicóloga que eu fechei um seguro de vida há uns 4 anos atrás. E cara, foi um atendimento muito bem feito com ela. Ela me comprou como vendedora. E aí tinha uma menina da Feliz que queria vender um aplicativo novo aqui, que era o Guia. Ah, sim. E aí o que acontece? Essa psicóloga é amiga dessa menina e falou assim, ó, eu tenho um vendedor muito bom pra te apresentar. O que aconteceu? Aí já me ligou, eu não vendi o guia e vendi um seguro de vida pra ela. E eu guardo mágoa. E aí ela já que o marido dela viraram meus clientes e agora no consórcio também. Mas porque foi através de um atendimento que eu acho que a Cris nem tinha feito no primeiro momento o seguro de vida, depois ela acabou fazendo, agora virou cliente do consórcio também, enfim. Já vendeu Mas- perfume pra ela, tá vendendo perfume também. Tô vendendo. Também. Não Patrocina dele. Não, Daqui a pouco a gente vende um perfume de dinheiro. mas eu tenho certeza que se eu começar a vender perfume, os Vai meus vender. Vou, Vou comprar. vou exato. comprar. Sanduíche aqui da frente, todo mundo come por causa do ovo. Claro, eu que fiz a propaganda. Sanduíche, Comecei, cara. Todo mundo. viu só? Vamos ir para os finalmente, senão Vamos. quem tá ouvindo não vai mais ouvir. Vamos encerrar. Eu queria que vocês deixassem uma frase que vocês sentirem de falar, que vai ajudar as pessoas nesse sentido do networking, de como deixar fluir, de Sim. como ser natural. Enfim. Vou lá, vou desenvolver o primeiro. Então vai. Só não fala a minha frase, né? Não, mas como a gente tá falando de network, eu vou falar uma frase que eu acho que tem a ver com o assunto e é uma frase que eu acredito. Que é a gente tá a 6 pessoas de qualquer pessoa do mundo.
Isso é uma coisa meio louca, que parece meio exagerada, mas se tu fizer o exercício, tu vai ver que tu conhece alguém que conhece alguém. É um exercício mental interessante de fazer. A maioria das vezes não dá 3 pessoas, tá? E eu já fiz teste comigo mesmo, por exemplo, o Obama. Aí eu vou ver, eu tenho meu tio que era prefeito, que conhece o Bolsonaro, que já sentou com o Obama, sabe? Então não que eu vou ter contato, mas é só pra gente ter essa noção de que o mundo é muito mais conectado do que parece. A gente vê como é fácil fazer network, né? É só Usar as ferramentas que tem. usar as ferramentas. Deixar de ter vergonha. Isso, exato. Deixar de ter vergonha. E o deixar de ter vergonha não é assim, vou acordar amanhã sem vergonha. Mas é um tentar, treinamento, né? né? A gente Treinar. iniciou esse É fazer com É vergonha. fazer com A gente- vergonha, com medo. e a gente iniciou esse podcast como? É, Com vergonha. tudo atrapalhado. E Foram os daí- melhores momentos. E foi. E vai terminar com vergonha. E vai saindo naturalmente, né? Agora já passou, agora ferrou. Agora foi já. Mas é boa essa aí. Claro que é boa, tu achou que ia trazer uma frase. Eu vi que tu leu. podcast. Não, mas essa frase final não tava no roteiro, não anotei nada aqui. Tá, tipo, mas, essa eu trouxe não, mas eu vou usar. Muito bom. É mesmo? Não, depois tu vai ficar falando aqui. Se a frase era tua. Mas se você quer um monte de frases, tem várias decoradas. né? Deixa eu pegar aqui o negócio. Não, mas é verdade. Mas eu volto para aquela questão do seja recomendável. Seja agradável. E eu ia reforçar ela com o seguinte, sem pensar em network, mas pensar que o teu eu de daqui a 10 anos é totalmente reflexo do que tu está fazendo agora. Então os próximos 10 anos vão passar, de qualquer forma. Então dá o teu melhor todos os dias, que vocês vão ver como o resultado da gente muda drasticamente muito rápido. Então seja uma pessoa agradável, seja recomendável, network, todo o resto é consequência disso. Né? Todo o resto, negócios, tudo é consequência dos teus hábitos diários, de como tu trata as pessoas, né? Como tu gostaria de ser tratado. Então, acho que se eu fosse deixar uma frase, eu falei lá no início, vou falar de novo, seja uma pessoa recomendável. Quer deixar uma mensagem? De E use as ferramentas que tem. Porque Isso. eu faço isso todos os dias e pra mim funciona. Tem funcionado desde que eu tive aquela perda lá, que pra mim foi algo bem significativo. Então eu entendi que eu tinha uma base de network que eu não estava usando, inclusive, quando eu estava lá, e depois eu precisei usar e vi que tinha. Então ela tá ali, é só tu olhar com um olhar simples, com um olhar que tu já tem o que tu precisa. E no caminho tu vai te aprimorando ainda mais, vai te conectando com mais e tu vai ficando com uma bagagem muito mais forte. É isso aí. A gente vai vendo, vou fechar com uma frase também, impacto. não uma frase de impacto, mas é sobre que eu venho falando bastante e é um tema de uma palestra que a gente vai ter mês que vem, é sobre posicionamento, né? Então, quando a gente começa a perceber que em todos os momentos do nosso dia a dia a gente precisa se posicionar para alguma coisa, porque se a gente não se posiciona, alguém vai estar se posicionando pela gente. Exato. Então a gente precisa ter voz. Vai estar posicionado, né? Pelas circunstâncias. E é a pior coisa. É a pior coisa que Ninguém tem. vai te posicionar melhor que tu mesmo. Então a gente precisa ter o hábito de começar a nos posicionar. E não é passar por cima de ninguém, atropelar ninguém. É só começar a ter um olhar mais de, ok, eu concordo, eu não concordo, e eu começo a me posicionar e me posicionando também, estando nos ambientes que eu gostaria de estar. Então acho que é sobre isso, e esse podcast ele vem para dizer para as pessoas que tu pode fazer o que tu faz, tu pode fazer o que tu pode. Então todo mundo, quando começa a perceber que tem a capacidade de fazer qualquer coisa que seja, acho que tu começa assim a engrandecer como pessoa, como ser humano, e consegue estar nos ambientes que quer estar, sem passar por cima de ninguém. Então acho que o principal é isso, e esse podcast é um projeto muito especial para mim. Queria agradecer vocês por estarem aqui presentes, fazer esse fechamento grandioso aí, né? A gente tem aí um presente que a gente vai deixar para vocês levarem de recordação. São dos membros do guia, então as pessoas que sentiram de fazer esse presentinho está dentro dessa caixa. Tem também uma mensagem que eu senti de escrever para vocês. Até postei no Insta hoje nos stories. Quanto tempo faz que você não escreve uma carta, né? Era eu escrevendo, então, porque eu acho que isso nos aproxima, né? Então acho que o fato da gente criar esses pequenos momentos também é um momento de networking indiretamente. Então acho que é isso. Muito obrigada por de novo fazerem parte desse projeto. A gente agradece, né? Essa tua última frase ficou longa, né? Mas é que eu sou a host Não, tá principal. certo. Mas sabe eu que seu posso fazer o posicionamento que eu vai falar quiser. uma coisa só. Se posicionar não é arrogância.
É, exatamente. Isso é coisa de mimizento. Isso, é Se exatamente. posiciona, não é arrogante. Tem gente que tem essa coisa, sabe? Se posiciona. É o do pré-julgamento, né? Sim. Existe a primeira impressão e ela fica assim. Então passe uma primeira boa impressão. Que essa impressão vai ficar até essa pessoa te conhecer melhor. E é o que o Rui falou, exatamente. Posicionamento não é arrogância. Se coloque à altura do nível de profissional que você é. E é isso. Ficar em cima do muro não te levar nem pra direita nem pra esquerda, tu vai continuar em cima do muro. Isso. E quem tá acima de ti... Mesmo que cortar, eu vou falar uma de cima do muro. Pode falar, pode falar. Não, é uma passagemzinha curta. Mas tinha um cara caminhando em cima do muro. E de um lado tava vários anjos chamando ele. Bem pro lado de cá, pro lado bom, né? E o diabo tava do outro lado parado. Sem falar nada. E eles chamando. E aí veio uma outra pessoa lá e questionou, sabe, o diabo, porque era o serviço dele também tá fazendo a parte dele. E perguntou pra ele, poxa, por que tu tá só vendo tudo isso e tá quieto? Eles vão convencer o cara. Aí ele falou, não, mas ele já tá em cima do muro, então ele já tá do meu lado. É isso que eu ia falar. Ele vai concluir como... Porque pra mim o tu não te posicionar já é uma resposta. Que nem pra mim, se eu tô em dúvida, é um não. Isso aí. Então, pra mim, essa é a regra clara, assim. E não é arrogância, né? Que nem o Rui falou. Não é... Estar posicionado não é arrogância. Porque ninguém que tá acima de ti vai te criticar. Só te critica quem tá abaixo. Essa é outra frase que eu não anotei essa, mas eu lembrei agora. Que o vencedor, isso é legal mesmo, o vencedor a gente é uma máquina de foca, nossa, se eu puxar aqui, que o vencedor sempre vai focar no sucesso e o perdedor é o que vai focar no vencedor. Então seja um vencedor. Viu essa? Tu gostou e nem tava anotado. Essa tu tirou assim, ó, com chave de ouro. Pra fechar, entendeu? Agora vamos embora que eu tô por cima. Né? Pessoal, sigam então as redes sociais, a gente vai deixar aqui na descrição dos nossos convidados e o do guia e os nossos pessoais. Também deem um like, comentem e compartilhem essa live para chegar no maior número de pessoas. Assim o guia vai ser visto, os nossos convidados serão vistos e o nosso objetivo é aqui ser lembrado por um objetivo maior, que é divulgar os nossos empreendedores locais e todas as histórias que a gente traz com eles. Gostaria de agradecer, então, a todos que fizeram esse momento aqui acontecer. Cabana das Paineiras, de Feliz Rio Grande do Sul, Milene Uver Fotografia, Cervejaria Guampa, Artes Baede, Empório Finkler Natural, Schneider Soluções em Consórcios, Valfran Artesanatos e Presentes, Cervejaria Altenbrick, FLP Negócios Imobiliários, Jennifer Kirsch, Dona Chica Doces, Cacau Show, JC Aromas, Café Monte Vida e Sofia Mota. Muito obrigada!